esse início de trabalho. Eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é moralidade. Moralidade é bem importante assim, porque está sempre falando assim que a pessoa pode comportar de qualquer maneira. E nós estamos observando assim que não é bem assim, porque tem muitas importâncias a maneira correta que a pessoa comporta. Não é somente no vestir. O vestir está relacionado à necessidade do corpo físico, porque nós sabemos assim que a temperatura interna do nosso corpo é 36,5, essa temperatura é padrão. De 0 ano a 90 anos. Então a necessidade de ter a veste é justamente por isso, porque a pessoa precisa possibilitar que o sangue continue circulando dentro do seu corpo. Se a pessoa fica sem um resguardo térmico, o que acontece? Dificulta o trabalho do corpo. E se as pessoas começarem a observar, ela vai confirmando que o sangue circula dentro do nosso corpo em estado gasoso. É só observar assim uma pessoa que trabalha com costura. Anteriormente tinha mais senhoras que trabalhavam nas máquinas de costura. E acontecia de uma ou outra furar o dedo com a agulha, a unha. Se furava a unha com a agulha, na função ali que ela estava, que descuidou um pouco, saía uma gotícula de sangue. E a gente vai observando assim que para ter saído sangue da unha, então tem que ser em estado gasoso para ele circular ali. Quando uma pessoa está com o olho todo vermelho, o branco do olho, a gente pega uma lupa e olha aquele vermelho, a gente confirma assim que são muitos pequenos vasinhos que dilatou. Então, para esses vasinhos, antes de aumentarem o tamanho, porque dilatou, aumentou o tamanho, para o sangue ter circulado ali, tem que ser em estado gasoso. Então, as vestes é necessário para o corpo. Cada um pode ir observando que em épocas anteriores, ou mesmo agora, muitas pessoas têm dor nas costas. E muitos usam aquela faixa. Então, o que acontece com aquela faixa? Aquela faixa, do jeito que é colocada, ela esquenta aquela parte do corpo. Possibilita com o esquentar, então melhora a circulação do sangue naquele lugar e aquelas células se recuperam. No caso das vestes, a gente vai observando assim que é necessário. Se a pessoa não está usando, é problema da pessoa. A gente vai observando também que tem muitas pessoas que têm o costume de tirar o sapato dentro da moradia e ficar descalça. A gente vai confirmando assim que esse procedimento e o procedimento de deixar as pernas expostas também vai deformando o osso. Uma ou outra pessoa fala assim que é perna de alicate. A questão da moralidade, a pessoa tem que observar assim. O livro Na Luz da Verdade, ele é um auxílio para que nós tenhamos instantes de lucidez para compreender a importância. A bondade do Criador ter nos possibilitado a vinda do Filho do Homem, trazendo as informações para que nós tivéssemos instantes de lucidez e compreendêssemos. Então a gente vai observando assim, que a questão para todo o nosso corpo físico. As mulheres anteriormente que sempre usavam um lenço no cabelo, como eu já tenho muitas décadas de profissão, então eu tive a oportunidade de conhecer muitas que usavam lenço no cabelo. Eram os cabelos mais bonitos. Então o que acontece? O resguardo. E os homens que ainda usam o cap, o chapéu, que na profissão deles é necessário que eles utilizem, eles têm o cabelo mais bonito e dificilmente têm um careca e dificilmente têm cabelos brancos, sempre cabelos mais pretos, cabelos cinza. Então a bondade do Criador, para que nós tenhamos essa capacidade de perceber aquilo que vai ser bom para a nossa sobrevivência.
a moralidade entra também no processo de degradação. Hoje a gente vê assim que estão querendo assim fazer que o menino fique menina, a menina fica menino. É individual. Os pais que permitem, nós sabemos assim que ele constrói um karma. Isso é físico, isso é verdadeiro. Porque se o pai e a mãe veio na frente, então eles teriam que se encontrarem numa condição de saber para poder posicionar. Porque as pessoas que orientam, a gente vai observando assim, não quer dizer que ele colocou-se naquele lugar como professor, como orientador, que tem a capacidade, tem as maldades. Cabe dentro da moradia o equilíbrio. E esse equilíbrio se desequilibrou, aquele que permitiu o desequilíbrio, ele é responsável. Isso é uma condição física, porque nós vemos assim, quando um homem transgride as leis, instituídas pelos homens, e que eles vão para um sistema de prisão, a gente pode observar assim, que nas filas para entrar lá dentro, só tem as mães, as irmãs, e as mulheres que aceitaram aqueles homens. Então, quer dizer assim, se as mães estão indo, as irmãs têm pendência, porque não orientou direito. Isso é na matéria grosseira. Mas nós sabemos assim que, através do descuido de todos os espíritos humanos, criaram dois mundos. O mundo que se dá o nome de plano astral, que é conhecido também pelo livro Na Luz da Verdade como matéria fina, é uma sequência, não tem uma separação. Tanto é que a gente vai para a matéria fina todos os dias, porque a gente deita na cama para colocar o corpo em repouso, e esse corpo vai para a matéria fina. Não tem uma separação. Fica bem fácil assim da gente ir observando que a construção na matéria fina é uma construção física. Porque muitas vezes a pessoa não tem coragem de ir para a cama e a criança pequena está sempre querendo que o adulto fique nas suas proximidades para que ela vá para a matéria fina, e ainda existe em alguns lares o pai ou a mãe fazer um tipo de oração. E aqueles que têm o conhecimento do livro Na Luz da Verdade e de outras literaturas, sim, leem parte daquele livro. E é bem importante assim. E aqueles pais notam que aqueles filhos ficam com um aspecto de sorrindo. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então o que acontece? A confiança de ir para o plano de matéria fina. Então essa ligação. Então quando nós descuidamos na matéria grosseira e não educamos direito aqueles que é da nossa responsabilidade, não posicionamos, então ficamos presos. E é bem importante assim, porque nós conhecemos casos assim, da pessoa 50 anos depois ir lá numa determinada localidade, conversar com aquele um, com aquele outro, para fazer um resgate de um comportamento que ele teve numa época anterior. Uma fala mal feita, a janela que ele quebrou, com a brincadeira que ele fez naquela época. Existem muitas coisas assim. E ele vai procurar limpar o passado dele, porque nós sabemos que ficamos com pendência. E quando ficamos com pendência, tem que ser feito o resgate. Se não foi feito o resgate no plano em que construiu a pendência, então a pessoa tem que voltar para fazer o resgate naquele plano. Então o auxílio do livro Na Luz da Verdade nos possibilitando essa clareza para poder compreender a vida e observando assim que se tem um ensino que fala assim que muitos serão chamados e poucos escolhidos, a pessoa acha assim que ela pode ficar sentada na praça, que vai dar certo. Mas a pessoa tem que lembrar assim que se eu quero ir de uma localidade para outra, aquela outra localidade não vem até mim. Eu é que tenho que ir até aquela localidade. E aquela parte do Pai Nosso dizendo assim que para o reino de Deus vir até nós, então eu tenho que purificar-me de todos os sentidos, na nobreza, na maneira de apresentar-me, na maneira de entender os ensinos, na minha moradia. Porque aquela pessoa que convidou o seu chefe para ir na sua moradia receber uma refeição,
ele procura tirar todas as coisas escuras daquela moradia, limpar os cantos, deixar bem arrumado. Ele procura orientar as crianças de uma maneira que precisam de comportar direito naquele período daquela visita, a maneira de receberem o alimento. Agora, num plano melhor, então eu tenho que ter um procedimento melhor ainda. E a moralidade é esse auxílio. A pessoa tem que fazer a diferença daquilo que estão querendo ensinar e daquilo que é verdadeiro. Então essa dignidade da pessoa posicionar na vida, ela tem que ter um posicionamento. E nós temos que lembrarmos assim, que aqueles que fazem as apresentações dos jornais, levando as informações conforme aquele editor determinou, porque o editor é que determina, conforme eles recebem a verba. Isso é bem interessante, porque ele pode mandar um jornalista fazer uma matéria numa determinada empresa sobre a creche que esta empresa abriu. E esse jornalista faz a matéria conforme ele está vendo os acontecimentos dentro daquela creche. E ele apresenta para o editor. O editor fala, agora você faz uma matéria exatamente ao contrário, porque desse jeito nós vamos perder o patrocinador. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então o que acontece? A matéria que está sendo apresentada é conforme aquele que está pagando. O meu discernimento, eu é que tenho que fazer o discernimento. Eu é que tenho que tornar-me lúcido para o que eu preciso. Isso é a importância. E também tem muitas outras coisas, né? Se o pai fica atrás do filho a vida inteira, o filho já está velho, 30 anos, e o pai está atrás daquele filho, pagando as contas, não tem tempo para ele pensar na vida dele. A vida é dele. Ele vai para onde? Ele é que tem que ver para onde ele vai. Qual o caminho que ele vai tomar? Porque ele está esperando a cidade vir, ele está esperando o trem passar pela praça e chamá-lo. Oi, vem, vem. A dignidade de colocarmos o pé no chão, de fazer a diferença, de sermos esclarecidos para ter um posicionamento na minha vida. Eu é que preciso de ser esclarecido. Então o auxílio é o livro Na Luz da Verdade. Não tem importância aquele editor falar assim, aquele jornalista falou de outra maneira, aquelas referências que recebemos, né, de filhos, de maneira de ser, não tem importância nada. A vida é individual. Se a pessoa não aprendeu a dar as braçadas na vida, ela vai ficar naquele lugar. Isso é bem interessante assim, porque no período de formação, aquele que morou, que teve a oportunidade de morar ou ir em localidade que tem rios e que ele estava acostumado a dar as braçadas, o conhecimento dele, a resistência dele, ele fica fazendo experiência, entra naquela correnteza e ele confirma que ficou tantos minutos ali e não saiu do lugar. Mas quando ele quer atravessar aquele rio, ele estuda o lugar que ele quer sair e o lugar que ele vai entrar. Ele não entra assim de qualquer maneira, mas quando ele está ali com a resistência, com aquele vigor, ele faz essas brincadeiras. Tantos minutos até ficar cansado e não saiu do lugar dando as braçadas. Isso a gente vai confirmando assim no sangue dos nossos ascendentes. Os nossos ascendentes aprenderam a trabalhar e a ganhar dinheiro. Um saber. Trabalhar e ganhar dinheiro, se a pessoa tem um pouco de boa vontade, não é difícil. Porque ela tem habilidade para fazer aquela função e ela aprimora um pouco aquela função, ela desenvolve um instrumento para fazer aquela função melhor. Então ela passa a ter mais recurso financeiro. Nós trabalhamos só para o recurso financeiro. Não trabalhamos para ver como é que eu terei a oportunidade de ser incluído entre aqueles que serão chamados. E é bem importante assim, a gente vai confirmando assim com os ascendentes. Então os ascendentes apresentam agora sem saúde, sem saber, não tem como orientá-los. A mesma coisa acontece com aquele jovem que está descuidado na vida e que não está recebendo uma orientação,
o jovem já posiciona como se fosse. Mas nós sabemos assim que aquele jovem tem menos de 20 anos e que para determinados documentos a pessoa tem que ter 21. Então aquele jovem nem é qualificado para assinar aqueles documentos. Isso é físico. E a gente vai observando assim, que tem uma lógica, porque se aos 7 anos, anteriormente a criança caía aos dentes, anteriormente ia para a escola, aos 14 anos, tem determinado povo ainda que faz um ritual para o jovem, porque ele já apresenta qualificado para a vida, para as funções. Quer dizer que aos 21 anos já mudou a constituição, o hormônio daquele em formação, já tornou-se um amadurecido. E a gente vai observando assim, que na fase seguinte, aqueles que têm determinadas profissões, com 28 anos ele encerra aquela profissão, anteriormente encerrava, porque já não apresenta mais aquele ímpeto, porque tem determinadas atividades que a pessoa necessita de uma coragem extra, para dar aquele impulso, aquele vigor. Essa condição assim. Agora, se nós já nos encontramos envelhecidos e não temos uma perspectiva de vida interna nossa, porque ficamos olhando para o outro, ficamos olhando, esperando que viessem nos pegar, então ficamos sentados ali esperando a nossa acomodação. É isso que nós ficamos esperando, a acomodação. Porque quando um carro fica na rua e ele parou de ser feita a manutenção naquele veículo, a gente vai observando que em pouco tempo ele apodrece. Dentro de nós é igual. Nós vamos entrando numa condição de enrijecido. Uma pessoa que se encontra enrijecido, sem flexibilidade para ver a diferença que existe, é grave para cada um de nós. Então a pessoa tinha que lembrar assim, o que ela está fazendo para ela. Porque se ela apresentou uma determinação para a vida dela, então ela tem possibilidade de apresentar determinações também para aqueles que ele prontificou a orientar. Isso é físico, é bem importante assim. Tudo o que nós fazemos para nós. Nós não fazemos para as outras pessoas, é para nós mesmos. Então as outras pessoas só serão beneficiadas pelo nosso comportamento se for comportamento de acordo com a luz. Porque se a pessoa se encontra descuidada, então nós nem passamos perto daquela pessoa. Então essa questão assim de achar assim que podemos usar as mesmas vestes do homem e a mulher, de achar assim que podemos usar os mesmos ambientes, não podemos. A definição. O Criador é um equilíbrio. E se a pessoa agora está procedendo com desequilíbrio e está querendo orientar outros com desequilíbrio, aqueles outros também estão descuidados. Aqueles outros estão achando assim que aquelas informações que se apresentam nos jornais são verdadeiras. E ele toma aquilo como verdadeira. Mas quando ele tem conhecidos que trabalham naquele setor, ele fala das mudanças que existiram e aonde pode dar aquela informação. Então cabe a cada um de nós ver a perspectiva que eu estou querendo para a minha vida. Cada um é que tem que trabalhar muito mesmo com ele. E nós sabemos assim que o conhecimento dos ensinos, a pessoa não pode pegar partes, ela tem que pegar um todo. Se ela pega partes, falta partes. A mesma coisa vai fazer um preparado. Aquele preparado tem a orientação para usar esses ingredientes. Se não usou um ingrediente, não saiu aquele preparado, saiu outra coisa. Então a nossa compreensão tem que ser assim. E se a pessoa começa a pensar na vida dela, não tem outra finalidade a existência de um espírito humano na matéria grosseira se ele não ficou atento às informações e se ele não deu atenção àquilo que seria bom para a sua vida. Isso é físico. O que é bom para a minha vida? Então eu tenho que me esforçar.
E é bom a pessoa ir lembrando assim, cada espírito humano tem tudo aquilo que ele precisa. É só observar uma criancinha na pré-escola. Normalmente são naturais, porque ainda não recebeu muitas influências. Cada um sabe aquilo que ele quer e cada um comporta conforme ele quer. Então aquelas criancinhas cresceram, somos nós. Então o procedimento agora para usar essa qualidade para a minha vida, o que é bom para a minha vida, essa sensibilidade. Então as pessoas usam essa sensibilidade para fazer o passeio, para preparar aquele alimento, para falar aquilo para o empregado, ou para o empregador, ou para os filhos. Agora, para a pessoa, o que eu estou fazendo? A vida é um movimento, e esse movimento é bem interessante, porque nós sabemos assim que tem aquelas pessoas que trabalham com medidas. Então, normalmente, a primeira medida é que continua sendo a matriz das outras medidas. Porque se a pessoa pegou a segunda medida e começa a ser matriz, vai dando alteração nas medidas. Então a primeira medida que foi feita continua sendo a matriz para as outras medidas. Então para nós, na nossa vida diária, nós temos que ter esse trabalho de ir observando o comportamento que eu tenho, porque eu posso apresentar um comportamento, mas eu não comporto assim dentro de mim, então eu aparento. É esse comportamento dentro de mim que eu tenho, das minhas vontades, dos meus pensamentos, é que eu construo a minha vida na matéria fina. Esse é o comportamento que eu tenho. Por isso que muitas pessoas não têm paz na hora de ir para a cama, o jeito que ela está comportando. É um trabalho individual. E é bom ir lembrando assim, porque nós julgamos que temos muitas coisas à nossa volta. É só a pessoa acordar de madrugada que ela vê que ela não tem nada, porque ela não pode acordar as outras pessoas daquela moradia. Se acontecer dela acordar, é porque ela não está bem de saúde e ela está querendo fazer um movimento dentro da moradia. Mas se ela se apresenta melhor, ela não tem coragem de acordar um, acordar o outro, para poder fazer companhia para ela enquanto ela se encontra acordada. A gente vai observando no caso de criança. A criança acorda o adulto pelas necessidades que ele tem, mas o adulto possibilita novamente aquela criança voltar a dormir. Por ele ter possibilitado aquela criança, não quer dizer que ele está possibilitando que ele volte a dormir. Moralidade. É da nossa responsabilidade assim, e observando aquilo que nós precisamos. Então aquela condição bem importante assim, se a pessoa está com o peito de fora, se ela faz uma pesquisa da época do seu avô, da época da sua avó, da época da avó da sua avó, ela vai confirmando assim que uma cura de aparelho respiratório, de limitação, daquelas pessoas que têm problema de respiração, de asma, de bronquite, é aquecendo o peito. Agora ela fica exposta com o peito, então o que vai acontecer? Vai ficar super enfraquecida com o seu aparelho respiratório. Se ela deixa as costas de fora, é a mesma coisa, a friagem entra. Então o que vai acontecer? Na mudança climática que vem apresentando, a pessoa não terá como ser auxiliada. O seu corpo de matéria grosseira já se encontra enfraquecido. Ela vem utilizando de maneira errada o seu corpo. Isso é bem importante assim, porque observando o carro, tem os movimentos, tem os desgastes. Aquele que precisa do carro, ele está sempre fazendo a manutenção que precisa de ser feita. Aquele que não faz a manutenção, a gente vai confirmando, quando pega a estrada, que de período em período, de época em época, um carro está parado. E a gente observando, a gente vê que faltou a manutenção. Então aquela condição bem importante assim da nossa vida, de termos a capacidade de poder sempre contar com o nosso corpo. É individual esse procedimento. Junto com o nosso corpo, nós temos que contar com o entender direito.
Então não é mais ou menos o entender direito. Se nós queremos voltar para a pátria do Espírito, que essa é a finalidade da vinda do espírito humano aqui para a matéria grosseira. Conviver com todos, enriquecer-se com o saber. Enriquecer não é somente com as coisas de matéria grosseira, porque se tem um ensino que fala assim, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus, as coisas de matéria grosseira vai ficar na matéria grosseira. Então, por ter tido muito acúmulo de coisas de matéria grosseira, e se não soube usar direito, então a pessoa também fica presa na matéria grosseira. É bem importante a gente aprender a fazer a diferença daquilo que vai ser útil para nós e daquilo que não vai ter uma serventia. Então a pessoa é que tem que ir observando assim essa diferença. E tem uma referência bem importante assim, que não é para dar as coisas para as pessoas. Porque quando Jesus fala assim que vai e dê as suas coisas, ele está falando com uma pessoa que recebeu uma herança. Para aquela pessoa, aquela herança. Mas como tinham mais pessoas próximas, então propagam que aquilo vai atrapalhar as pessoas. Propagaram até hoje como referência errada, porque se a pessoa tem a condição de ter os bens materiais, ela também tem que lembrar assim, que ela tem uma responsabilidade por ter aqueles bens materiais. Então essa condição é bem simples assim. Então cabe a cada um ir fazendo a referência de como ele se encontra na vida. Isso é físico, não é para um período, é todo um instante da nossa existência. A consideração com o nosso semelhante. E considerar o nosso semelhante é ter a condição de ser considerado na ausência dele também. Não é somente na condição porque eu me encontro nas suas proximidades, por isso eu o considero. Não, na ausência dele também. Então aquela referência bem importante assim do 8º mandamento. A pessoa tem que lembrar que ela precisa de respeitar as outras pessoas e que nós temos que ter uma fidelidade conosco. E se aquela pessoa não merece conviver com ela, então eu tenho que ir embora. Eu é que tenho que ir embora. Então toda a época da nossa vida é como o nosso corpo de matéria grosseira, que se eu observasse o que o meu corpo está necessitando, eu não teria necessidade de fazer nenhuma outra atividade. Porque quando aquela criança precisa de um auxílio, eu mudo a minha maneira de ser e eu coloco a minha atenção em cima daquela criança, então o jeito que eu procedo com aquela criança, eu possibilito aquela criança ficar equilibrada novamente. Esse mesmo jeito, se eu procuro observar como eu sou, como eu estou, o que o meu corpo está necessitando, então eu não teria tempo para fazer atividades. O meu corpo necessita de muitas coisas. E muitas vezes eu nem percebo como me encontro sentado. Eu percebo depois que estou ficando incomodado com o sapato, com as minhas pernas. Moralidade é o que o espírito humano necessita conhecer para ele ver o caminho que ele está caminhando e a maneira que ele precisa de preservar o seu corpo. E ele precisa de lembrar, sim, que ele também precisa de ver como ele está alimentando esse corpo. O jeito que ele está pensando, porque o jeito que nós comportamos na vida é o reflexo daquilo que nós somos. Aquilo que nós comemos é aquilo que vai possibilitar a nossa constituição. Porque aquele agricultor coloca aquele adubo, porque ele precisa daquele cultivo, é aquilo que ele vai colher. Cada um de nós é que tem que ter o conhecimento do livro na luz da verdade. Cabe a cada um fazer o trabalho dele.